Olá, seja muito bem-vindo ao Talks, podcast do Prêmio Imagem. Hoje comigo aqui dois convidados super especiais, são responsáveis por grande parte dos sonhos concretizados aqui na cidade. O Gígio aqui com a gente, o Luiz Carlos, todo mundo conhece como Gígio, e o Augusto o Guto, para os mais íntimos. Bem-vindos. Obrigado. É Obrigado, um Cris. prazer estar aqui junto com vocês nesse evento que a cidade sempre espera. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho da história suas que a gente conversou aqui nos bastidores e tem muita história muito boa. Conta pra gente lá do comecinho, como começou a Cores Vivas, como que o Luiz Carlos teve a ideia de abrir a Cores Vivas. Olha, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, né? E trabalhava na antiga usina Barra Grande, hoje Zilor, né? Era responsável pela parte de carregamento de cana, transporte de cana, enfim, tratoristas e motoristas. E eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio, né? Ter liberdade para desenvolver um trabalho em família, trazendo isso para dentro, da nossa família, tá? E aí surgiu a ideia, no início, isso em 1986, né? De eu montar uma empresa própria e eu tinha a ideia de montar uma fábrica de sapato, né? Aí eu e o Felipe Baleschi, que também trabalhava na usina Barra Grande na época, fizemos uma pseudo-sociedade, ou uma sociedade fictícia, né? Tá, E nós resolvemos montar essa fábrica de sapato e fomos conhecer uma sapataria em Maringá, tá. tá? Aí fomos até Maringá conhecer uma sapataria e vimos que não era bem o nosso ramo, né? Não sintonizamos muito bem com o negócio. Aí no retorno de Maringá para Lençóis, né, eu tinha uma segunda ideia que era montar uma loja de tinta, né? Porque Lençóis naquela época não tinha loja de tinta, só tinha loja de materiais de construção, Ah, tá. né? E daí eu conversei com o Felipe na viagem e ele topou a parada, né? Vamos montar uma loja de tintas então, né? E eu já estava com a ideia de sair da usina, né? Me programei para sair da usina, o Felipe não. Tá. E então negociei na usina a minha saída, né? Dentro de um plano meu e deles. E acabei saindo no final de 86, né? Fui até muito questionado por amigos, porque na época a inflação era final do plano Sarney, né? Então a inflação chegava a 40% ao mês. Então tudo que Nossa. você tinha hoje, na época, as diferenças eram muitos, assim, atrapalhava o negócio, qualquer Quarenta por negócio. cento ao mês. 40% ao mês, né? Final do plano Sarney. Mas eu acabei saindo, né? A gente não tinha dinheiro para montar essa loja. Eu vendi um terreno, que eu tinha um terreno na cidade, né? E comprei, junto com o Felipe, um caminhão de tintas. Não tinha onde colocar esse caminhão de tintas, né? Aí nós colocamos na garagem da minha mãe, né? Tá, E procuramos um ponto aí para alugar e alugamos um ponto atrás do postão, indo para o antigo Matadouro, hoje Frigol. tá. Ali já foi a borracharia do Joaquim, ali já foi a lanchonete do Pepeus, né? Sim, Era de frente com essa estrutura aí. tá. Alugamos o prédio do seu Adalto Ciccone, e colocamos esse caminhão de tinta lá dentro, né? E começamos a trabalhar, né? Eu tinha saído da usina, mais dentro da empresa, contratamos o Valdir na época para trabalhar com a gente, né? Era um único funcionário e o Felipe continuou na usina, O né? espaço da loja era pequeno. O espaço da loja era pequeno, devia ser um 5 por 10, né? Pequena, É coisa pequena. bastante pequena, uma Tá. única entrada. Quer dizer, não tinha. Na verdade, era um cômodo. Tá. Era um cômodo, né? Uhum. E a gente começou trabalhando aí, né? Depois surgiu a oportunidade de alugar o prédio perto do CAL, né? Do Clube do CAL, Certo, certo. do, do colégio, né? Uhum. Do Paulo Zilo, onde foi a antiga loja do Cláudio Pacola, né? Comercial Lençoense de Materiais. Tá. Aí a gente alugou, e começamos a trabalhar nessa estrutura. Somente com tintas, né? Tanto automotiva, imobiliária, né? Enfim. E aí, passou um tempo, eu comprei a parte do Felipe. Ele ia continuar na usina, eu já estava fora, né?
E nesse mesmo tempo eu comecei a fazer consultoria em algumas empresas. Então, eu fiz consultoria em mais de 8 estados do Brasil, né? Mais de 50 usinas, vamos dizer assim, né? Nossa, E aí eu tocava a loja um pouco por telefone, um pouco nos próximo dos finais de semana, e os funcionários é que tocavam a loja, né? entendi. Uma coisa assim relativamente simples. E aí surgiu a necessidade de colocar alguns materiais a mais na loja que a cidade vinha pedindo isso. Na época, quem dominava a cidade era o Placa, né, o Tonico Placa e o Sim, Moreto, né? E aí a gente acabou agregando na loja a parte hidráulica. Passou mais um tempo, havia uma exigência também em parte elétrica, né? Quem vendia na época a parte elétrica era o Machuca, Silvio Machuca, né? A gente colocou parte elétrica também, né? E aí fomos sentindo a necessidade de outros materiais, cimento, cal, areia, pedra, né? Então, numa segunda fase da loja, nós acabamos, eu acabei comprando um prédio do seu Hélio Pacola, que uhum, fica na rua 7 de Setembro. A gente ampliou a loja, assim, tinha espaço para mais coisa. E aí nós começamos a entrar com materiais básicos, materiais mais pesados, tá. né? E também com metais, com vaso sanitário, com pia, com torneira, ou seja, dando uma cara nova para a loja, né? Uhum, Mas ainda a gente não tinha essa parte de acabamento definida, tá. né? Montei uma loja, inclusive, em Botucatu. Depois acabei, por não tinha tempo, porque fazia consultoria, acabei vendendo para um amigo meu a loja, né? E aí fizemos a segunda loja aqui em Lençóis, né? Na rua 13 de Maio, também, né? E depois, numa outra fase, compramos uma loja do Ditinho Jordão, que ele tinha uma loja de materiais de construção. E no contexto geral de todas essas 3 lojas, vamos dizer assim, né? Acabei comprando o prédio, que é a antiga gráfica, né? Tá, aqui né? na A 28 gráfica de da abril. 28, onde a gente está hoje, acabei Uhum, comprando aquele prédio, né? E a gente levou todas as lojas num ponto só, tá. né? Com mais espaço, tivemos que fazer muitas modificações no prédio, que era um prédio antigo, estava há mais de 15 anos não sendo utilizado. Quer dizer, Uhum, então foi um investimento grande, tanto na compra quanto na reforma do prédio, né? E acabou nos atendendo muito bem. É um prédio que tem hoje 5.500 metros quadrados, né? De construção, né? E a gente então é, é, passamos a uma outra fase da loja, né? Aí o Augusto, né? Que é meu genro, né? Porque casou com a minha filha, lógico, né? uhum, Eu não tinha também mais muito tempo em função das consultorias e da própria parte agrícola que eu tocava, né? tá. O Guto acabou assumindo esse papel na loja, né? De fazer a gestão da Gestão. loja como um todo. E aí então ele transformou a loja no que a loja é hoje, ou seja, né, ela tem características assim muito diferentes do que foi o início, com muita dificuldade, né? No início eu investi muito na loja, praticamente o dinheiro que eu pegava na consultoria, Uhum, né, que era uma consultoria muito boa, eu considero, né? A gente investia na loja para a loja chegar nos padrões de crescimento, assim, paulatinamente, sempre com o pé no chão, sempre com os objetivos de ser uma loja muito bem definida, uma loja com um espírito proativo com a cidade, com a tá. sociedade, com os funcionários, né? Usando sempre o ponto de equilíbrio, de justiça Sim. e de honestidade, né? E chegamos aonde chegamos hoje, né? Que eu considero uma loja até grande para Lençóis, né? A gente recebe muitas visitas de clientes de fora, de fornecedores de fora, e dizem eles, né, palavra deles, que caberia numa cidade de 600, 700 mil habitantes tranquilamente, né? Muitas cidades não, que eles visitam não têm esse padrão que nós temos, Sim. né? Então A loja é chegamos, maravilhosa, a loja é muito bonita mesmo. então chegamos nesse patamar, né? Eu diria que mérito do Augusto, a minha esposa, né, trabalha comigo na loja há pelo menos 25 Eu anos, ia perguntar né? isso, ela trabalha junto Ela desde lá do tá, ela começo, tá com desde a lá de gente. trás. No começo ela não trabalhava, tá?
Ah, ela tinha uma lojinha de bijuterias. Ela ah, fabricava bijuterias e vendia bijuterias tá. junto com três amigas, Se né? falar lojinha, ela vai ficar brava, hein? Era uma loja, né? É, Vai é, levar um puxão de orelha já em É, é. casa. Na verdade, essa é uma loja também que ela começou com muita dificuldade, né? Tá. Fazendo a bijuteria, Aham. né? Dentro de uma garagem, né? Depois é que nós alugamos um prédio melhor e acabou ficando nessa questão aí, né? Então ela está junto com a gente desde o início, né? Toda a parte financeira, de banco, é ela Ela que que cuida. resolve, né? Uma dúvida em relação ao comportamento do consumidor, lá atrás, quando era outra loja, acabamento não era como é hoje, né? Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com acabamento. As casas de antigamente não eram tão pensadas, assim, não eram tão projetadas como é hoje. Procede isso? Olha, procede, né? Veja bem, antigamente você vendia quatro cores de tinta, sabe? Não existia mais que quatro cores, era branco, branco gelo, Ah, camurça, pêssego, né? Coisa desse tipo, sim. né? Hoje nós temos duas máquinas de fazer tinta, né? Aham. São máquinas tintométricas e hoje tem 5.000 cores de tinta diferentes, Nossa. né? Então, só para você ver a exigência do cliente, que saía de quatro cores, quem comprava a tinta era o próprio pintor, né? Ele sugeria a cor e comprava a tinta, Ah, né? Hoje isso mudou completamente. Augusto pode até explicar melhor que eu, mas que ele está dentro da loja e vivenciando isso aí. sim. Mas hoje, se formos falar especificamente de tinta, né? Quem escolhe a tinta é a mulher, não é o homem, Correto. né? Ela que está dentro de casa, né? Uhum. E nessa questão do acabamento, no passado nós não tínhamos acabamento, né? E o cliente também não tinha muitas opções. Era Uhum. outro mercado, completamente diferente do que é hoje. Tá. Hoje, em função de alta tecnologia, de computadores, de máquina sofisticada, né, de estruturas de construção de piso, azulejo, torneira, porta, janela, quer dizer, isso mudou muito, né? Ah, A característica dos materiais mudaram, né? O acabamento do próprio material mudou muito, né? E o gosto das pessoas mais ainda, tá. né? Então, o Augusto pode até explicar como funciona isso na loja, né? Mas hoje o cliente é muito mais exigente, né, do que foi no passado, até porque ele tem mais opções, É. né, Não para existia fazer uma tanta casa. opção e a antigamente, né? facilidade do acesso também, né, Cris? Hoje o cliente chega na loja muito mais instruído, às vezes, do que a gente, Ele já né? sabe o que ele quer. Ele já viu um projeto, uma Ah, informação em alguma foto e eu quero aquilo que eu vi, gostei, né? Hoje nós temos 13 mil itens. 13 Falando mil. em tintas, por exemplo, hoje tem tinta que você pinta interno, tinta que você pinta externo, Tá. tinta emborrachada, tinta para chão, tinta para indústria. Então a Tá. variedade, as Aumentou opções muito, né, a gama de é produtos, né? gigantesca. Acho que ganha o cliente, né? De possibilidades, de variedades, É, né? esse movimento seus é muito claro. Vai se adaptando ao gosto do consumidor, né? O que atendia lá em 86, atendia muito bem, que era voltado mais para o material básico. Me corrija se eu estiver errado. Hoje, acho que a loja ela é muito mais voltada, não só para construção, mas se eu quero comprar um forno micro-ondas, tem na loja. Eu quero comprar material de piscina, tem na loja, né? Então, assim, virou um home center mesmo. A loja hoje, né, ela tem uma amplitude, né, muito grande, né? Nós visitamos algumas lojas dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Para a gente estar no mesmo tempo em que as grandes lojas estão e muitas vezes até à frente, né? Não por ser uma cidade pequena como Lençóis, né? Aproximadamente 68, 70 mil habitantes, Uhum. mas que o cliente de Lençóis não precise sair de Lençóis hoje, ir para São Paulo, ir para Campinas, Ribeirão, para comprar o mesmo material que nós temos aqui, com as mesmas garantias, né? Enfim, o cliente não precisa sair de Lençóis se ele estiver pensando num material sofisticado, né? Isso aí é uma característica hoje, não só da nossa empresa, mas de todas as empresas, né? Em função
de mercadologia, Tá, né? Ou seja, atender dentro do seu mundo e até fora dele, tá, né? Para que o cliente sempre se sinta investindo na própria cidade. tá. E a cidade de Lençóis, a gente está passando por um momento de expansão da cidade, né? Gente chegando, tudo mais, e a loja acho que foi um presente para a população mesmo que, como vocês falaram, não precisa sair daqui para ver, não deixa a desejar para nenhum grande rede de fora. Então, acho que é por aí mesmo. Ô, Cris, e pegando esse gancho, é legal você trazer, né, que lá em 2016 a gente veio para o prédio novo em 2014, né? Tá. Então a gente pensou, traçamos algumas estratégias, né, dos departamentos que faltava e a Uhum. gente enxergou a possibilidade de um investimento em acabamento, Tá. pisos cerâmicos, louças, metais, né, itens, de eletrodomésticos, né, igual a cozinha que você comentou. Uhum. E em 2016, né, a gente mudou para Cores Vivas Home Center, Tá. justamente buscando um aperfeiçoamento, né, vamos dizer assim, de produtos que o próprio consumidor lençoense buscava. Ah, Então a gente entendi. até comentou estrategicamente com a equipe, né, que a gente tinha visibilidade que a gente não era um home center na época, né, Uhum. mas era algo que a empresa estava colocando como foco de futuro, né, para a gente ir trabalhando, né. Tá. Então, esse novo espaço aí que eu acho que a gente deve falar já já, né, Uhum. ele foi muito pensado, né, e idealizado no que a gente viu fora, né, Certo. com uma Home Depot, que é a maior, né, Uhum. no nosso segmento, né, tentando trazer para o consumidor lençoense, que muitas vezes nos pediam, né, tipo de material e tudo mais, até fornecedores, né, até próprios clientes que vieram de fora para a expansão da Bracel, né, que Sei. hoje é a Bracel, né, solicitavam para a gente alguns tipos de produtos, né, que a Tá. gente foi buscando informação, fomos tentando trabalhar esses departamentos, né, para a gente tentar trazer uma loja mais completa para o nosso cliente lençoense e da microrregião também. Esse formato a leitura que eu faço, né, vendo a loja de vocês, que o brasileiro ele tá muito mais no formato do yourself, né? Você precisa fazer alguma coisa em casa, a mão de obra já tá difícil, então você tem que aprender, tem que sair da zona de conforto e colocar um quadro na parede não é nada fora do comum pra gente. Lá fora, na verdade, muito É pouco, né? É normal, normal é normal. se contratar um profissional para isso. Então, esse formato que vocês deixaram a loja de autosserviço, eu posso ir lá, se eu sei o que eu quero, eu vou lá e pego. Eu achei fantástico. Conta um pouquinho sobre, a gente estava falando nos bastidores, sobre o formato de atendimento da loja, que eu achei super interessante esse papo e acho que é legal levar para o pessoal de casa. Deixa eu só contar um fato legal que você trouxe, né? Em 2015 eu visitei uma loja em Paris. Tá. E quando eu cheguei na loja, eu não encontrei vendedor. Eu achei engraçado, sabe? A loja era toda tecnológica, etiqueta toda digital. Tá. Aí eu olhei assim as pessoas consultando os produtos, né? Foi um O pouquinho do próprio que o Dalben, consumidor. o próprio consumidor, foi o que um pouquinho que o Dalben trouxe na conversa ali antes da gente iniciar, né? Aham. Que os clientes chegavam, pediam pro pessoal da bricolagem, que é madeira, não, ó, quero cortar um pedaço de madeira assim, assado, para fazer uma mesinha. Então a gente via que lá fora, né, você trouxe o consumidor brasileiro, lá fora é muito forte essa questão do faça você mesmo, né? Tá. E aqui eu acho que vem crescendo, principalmente nos grandes centros, né? Eu Tá. acho que não é a realidade de Lençóis ainda. Eu acredito que o interior ele é muito mais calor, né, Uhum. humano. Tá. Então as pessoas muitos gostam de estar ali consultando, falando de futebol, falando do final de semana, né, Sim. querendo vamos dizer assim, uma conversa, né, a mais, Tá. né, do que o próprio atendimento, né? Mas o cliente em si, né, eu vejo que ele tem escolhido alguns tipos de atendimento diferente, né? Mas a cidade abraçou o formato de autosserviço, né?
Você vai na loja, você vê muita gente ali, pega, já vai. É claro que existem tipos de consumidores, mas a leitura vendo ali como consumidor e fazendo uma leitura, até porque a Cores Vivas é cliente da Atitude, tá? Explicando para o pessoal de casa, eu falo com um pouquinho mais de propriedade, porque há bastante tempo a gente está com eles. Então, a leitura que a gente faz do consumidor, ele gostou de Sim, chegar lá, pega o que ele quer. sim, sim. Sim, gostou. Tanto é que a gente passa nas gôndolas de prateleira, sempre tem clientes escolhendo, né, o produto e indo direto ao caixa. Tanto é que nós não falamos, mas a gente tem hoje toda a linha de utilidades domésticas, né, para cozinha, Eu ia banheiro, perguntar sala, agora, né? já. E, quer dizer, então, coisas, utilidades de cozinha, por Tá. exemplo, a gente tem um departamento na loja em que a pessoa, né, normalmente a mulher vai lá e escolhe o que ela quer Sim. de embalagem ou coisa desse tipo para casa dela, né? Quer dizer, então, isso é uma característica, né? Na verdade, começou no supermercado, né? 30, 40 anos atrás, né, que Walmart. eram lojas, Uhum. né, de secos e molhados, virou supermercado, né, onde a pessoa realmente escolhe, Sim. e é uma tendência, né, de atendimento, de autoatendimento, que não vai mudar. Tá? Hoje representa, Cris, quase 3% a nossa venda por autosserviço, né? Tá. Então, antes desse novo modelo, era meio que irrisório. Tá. Em escutas fazendo do próprio cliente, seja ele profissional da construção, até próprio consumidor final, eles pediam muito isso, né? A autonomia que a gente fala hoje no Sim. mercado, né? Então tem clientes que ele gosta ali de ser atendido pelo vendedor, Uhum. tem clientes que ele gosta de ir fazer a sua consulta mesmo do Tá. produto e tudo mais, às vezes perguntar, e tem um cliente que ele gosta de até ficar em casa e pedir por telefone, por internet, né? Isso é importante falar, né? Tem a loja virtual também que a gente tem. Isso. Tá Então, o presente em que tudo. em resumo, que você abriu aí, né, o tema? Hoje, no novo layout nosso, a gente está buscando atender 4 tipos de atendimento, Tá. ser mais preciso e breve, né? O primeiro é um atendimento de projeto, né, que o consumidor ou ele tem uma necessidade de um projeto, ele tem um profissional, né, um engenheiro, um arquiteto, Tá. o outro, a gente até tem um time de profissionais que possa auxiliá-lo, Uhum. né? Então, é uma parte da empresa, dá 800 metros quadrados, né, focado em projeto, com Tá. especialistas, né, na área de decoração, pintura, iluminação, né, próprio paginação de pisos, né? Tem um espaço, um ambiente de um atendimento semi-assistido, que é o cliente que ele tem uma necessidade, só que ele não sabe qual produto ele precisa. Tá. Então ele vai tirar as dúvidas e ser atendido pelos nossos especialistas, né, de vendas, né, nossos vendedores. Tá. Tem o setor de autosserviço, que foi o que a gente idealizou e fez a expansão agora a última, né, Uhum. de 850 metros quadrados, né? Com esse tipo de possibilidade, que o cliente já sabe o que ele quer, está com pressa, vai, pega, passa pelo caixa e, e já se atende, né? Tá. E tem o pessoal da internet, que é o canal à distância que a gente chama, que é Tá. todo o nosso atendimento, seja pelo canal digital, seja pelo WhatsApp, por e-mail e assim por diante. Né? O cliente que está à distância, né? Que quer ser atendido na comodidade Sim. da sua empresa ou da sua casa, de qualquer tipo Tem para de. todas as abordagens, né? Esse É isso aí. formato que a loja tem, eu vejo muito que é tendência, como ele falou, é mundial, né? As lojas de roupas estão fazendo isso. Você chega ali, olha suas roupas, você quer chamar uma ajuda, você pede especialista. Caso contrário, você vê, escolhe a roupa e outros segmentos também do comércio. É isso aí. Eu acho que é uma tendência, Cris, assim, o material de construção, em razão do peso, ele dificulta um pouco da venda online, vamos Tá, dizer assim. Mas tem alguns nichos que dá para a gente explorar bem isso daí. É o caso de torneiras, né, os metais, certo. iluminação, decoração. Eu acho que é um nicho aí interessante para o nosso ramo explorar bem aí e pensar numa alavancagem. Tá.
Um outro detalhe também importante que a gente não falou, é que tem a loja, mas tem o centro de distribuição seus também, né? Que é um espaço grande também, né? Nós temos um centro de distribuição, né? Ele tem 20 mil metros quadrados, Nossa, né? Nós temos lá 5 galpões, né? é grande. Quase que separado, né? Onde nós temos o depósito nosso de piso, né? De azulejo, de telha, tijolo, ferragens, né? E o material mais pesado, cimento, cal, areia, pedra. Quer dizer, é um espaço que está dentro da cidade, hoje está na área urbana da Uhum. cidade, né? E tem uma facilidade muito grande, né, de movimentação desses materiais mais pesados, né? Então isso aí nos ajudou muito, né? E o próprio cliente já sabe disso, né? Então tem muito cliente que às vezes vai direto no centro de distribuição, Ah, ele sabe? consegue Ele comprar direto por consegue lá. comprar no centro de distribuição também, Tá, né? Quer dizer, isso aí é um espaço hoje que a gente não consegue viver sem ele, né? tá. Porque quer queira, quer não, são materiais que usam muito espaço, Uhum. são materiais que usam empilhadeira, pá carregadeira, tratores, né? Caminhões, quer dizer, então nós tiramos isso, isso ficava praticamente dentro da loja. Então, nós Uhum. tiramos isso porque de uma certa forma precisa de espaço maior, incomoda o trânsito da cidade, Tá. incomoda vizinho, Uhum. né? Quer dizer, então, o objetivo de crescimento nosso e de ter um centro de distribuição é até o atendimento fora de Lençóis, né? Por isso é que a gente está partindo para esse modelo de loja, né? Tá. E ali no centro, o local que é o centro de distribuição, estrategicamente localizado ali perto de uma região que está crescendo muito da cidade, né? Os condomínios, o condomínio fechado, enfim. O lugar é grande mesmo, 20 mil metros, né? É isso? 20 mil 20 metros mil quadrados, metros. 2 quarteirões, né? Sim, Assim, né? muito bom. E a questão de futuro, assim, quais são os planos de vocês com as lojas? Além, claro, dessa expansão que não depende da limitação geográfica, que são as vendas online, né? Mas quais são os planos para o futuro da Cores Vivas? Olha, Cris, na verdade, né? Qualquer empresa, principalmente comércio, e esse ramo de comércio, ele não pode ficar parado, né? Você vê, nós começamos com uma loja aí de praticamente 100 metros quadrados, né? E hoje estamos numa loja de mais de 5 mil metros quadrados e mais 20 mil de estoque. Sim. Quer dizer, então, não só pelo tamanho e volume, né, mas nenhuma empresa hoje pode ficar parada. Ou seja, o dinamismo ele faz parte de qualquer tipo de empresa, né? Você pega a Lupo, antigamente só vendia meia, hoje vende de tudo. Quer dizer, Sim. então, nós temos a intenção de ampliação é, dentro da própria loja, no interior da loja Tá. e fora da loja também. Ou Uhum. seja, o mercado está aí para você, dentro da sua capacidade, do seu potencial de investimento, né, e das suas características Uhum. de empreendimento, de você ampliar. Então, a nossa ideia é sempre de ampliação, né? Nunca estacionar, porque você estacionar, você vai ser engolido pelos outros, né? Tá. Isso está acontecendo em várias atividades. Você pega, por exemplo, eletrodoméstico, farmácia, supermercado, né? Isso aí, hoje, loja de roupa, né? A ampliação é um negócio assim muito intensivo. E Tá. a gente acredita que em materiais de construção isso está chegando, né? E como nós fazemos parte desse mercado, desse negócio, Uhum. né? Se a gente quiser permanecer dentro do negócio, nós temos que ampliar, nós temos que correr atrás. Então, está no nosso dia a dia, está no nosso DNA, né? De cada vez mais procurar mercado dentro e fora do nosso negócio. Quer dizer, então aí a gente não, de forma nenhuma, pensamos em estagnar. Tá. E quanto ao prêmio, vocês venceram em duas categorias. É um detalhe importante também que é bom frisar. A, a população ela escolheu.
em duas opções, né, como eu falei, materiais de construção e loja de tintas. É que não existe uma categoria também home center, né, a gente, nas nossas pesquisas. Mas é importante, é engraçado ver isso, é interessante ver isso, que não é mais uma loja de tinta, né? Mas isso é muito presente ainda na cabeça do consumidor lençoense, talvez pelo nome Cores Vivas e o quão tradicional é a loja, né? Mas em duas categorias vocês venceram, né? Materiais de construção e loja de tintas. Sim, veja bem, dentro da nossa loja, né, do Home Center, Uhum. nós temos uma loja de tinta embutida dentro da loja. Se Tá. você entrar na nossa loja, você vai sentir que você tem não só um departamento, mas é uma loja de tinta dentro, né, Especializada, né? É. especializada, né, Uhum. dentro do negócio, né? E eu acho que por isso é uma característica forte nossa essa questão da tinta, né? Tá. É por isso que nós fomos escolhidos também tinta, eu acho, Tá. né? Porque é um item muito forte da nossa loja. E os outros itens, né? Eles vieram meio de arrasto, né? Vamos dizer Tá. assim, Uhum. né? E ganharam força, ganharam mercado, né? A gente conseguiu fazer uma loja que tem uma visibilidade muito boa, né? Um espaço, né? Não é um negócio apertado onde você Uhum. quer espremer isso ou aquilo. Você olha para a loja, você vê aonde você está, da maneira que você está sendo tratado. Quer dizer, então, eu acho que isso aí foi que levou a gente tanto em materiais de construção, né? Uhum. Porque hoje nós temos 90 funcionários na Bastante loja, gente, né? é. Nós temos 4 empilhadeiras, nós temos 8 caminhões, nós temos. Quer dizer, então, isso é um volume muito grande e a gente tem que preservar isso aí, tanto como tinta como materiais de construção. Nós temos parte elétrica, né? A parte elétrica é voltada a toda, desde lustre, né? Até a parte mais simples de fiação. Quer dizer, então, nós temos, você mesmo falou, nós temos materiais para piscina, quer dizer, tudo que vai dentro de uma casa, né? Uhum. A gente tem dentro da loja. Né? Então, por isso, loja, né? E tinta, que é onde ela nasceu, né? Tá. Nós nascemos com tinta, embora eu seja daltônico, né? Mas a gente conseguiu fazer com que a loja fosse conhecida regionalmente, né? Tá. Você fazia tinta no comecinho? Olha, eu não fazia tinta Como porque que ele eu é? não conheço cores, Aham. né? Mas na verdade, naquela época, como eram 4 cores, né? E É estava numerado no verdade. catálogo, né? É. E eu me lembro quando eu ia atender um cliente no balcão, né? Ele pedia sugestão de cor, né? Aí eu falei assim, olha, a cor é uma característica muito pessoal, né? E dentro dos números e do código das tintas, a gente É. tentava Uma boa trabalhar saída. É. trabalhar essa questão, né? Então tem gente que nem sabe que eu sou daltônico e montei uma loja de tinta, mas essa é uma verdade, né? Minha família inteira é daltônica, meu filho é daltônico, minha filha é daltônica, né? Ah, Quer dizer, então faz parte, né? E quer dizer que quando você tem que não é uma deficiência, né? Mas você não vai fugir do negócio simplesmente por isso aí, né? São outras dificuldades que você acaba superando. sim. Dependendo da pessoa, falaria, não, eu não vou seguir nessa área porque eu sou daltônico. Tá aí, daltônico e montou esse império que é a Cores Vivas. Muito bom. Fala um pouquinho pra gente de ser escolhido pela população. Como que é para vocês isso? Todos os convidados que chegam, que sentam aqui comigo, que chegam aqui, eu faço essa pergunta porque é uma resposta de um trabalho que vocês fazem, né? O ano todo e de repente agora vem esse resultado. Veja bem, o prêmio Imagem, né? Ele é um prêmio que tem uma visibilidade até regional, né? Isso já vem de alguns anos, né? Para a gente é uma gratificação, uma gratificação Uhum, mesmo, né? Porque é uma empresa séria, né? Não são, na minha opinião particular, não existe número fictício para você partir para esse ou para aquele lado, uhum. né? Então, realmente vem do fruto de um trabalho nosso, né? E o resultado, o próprio Prêmio Imagem está mostrando, né? A gente nunca foi escolhido como materiais de construção. Sempre fomos escolhidos com tinta durante N anos, né? Quer dizer, essa entrada de materiais de construção, ela vem coroar,
né, Já é um esse reconhecimento, é trabalho que a verdade. gente vem fazendo nos últimos anos, Tá. né? E pelo grau de confiança que nós temos na palavra, né, ou na empresa Prêmio Imagem, Uhum. né, isso para nós é verdadeiro, Tá. né? Tanto é que nos últimos tempos, né, as nossas vendas em materiais de construção, ela cresceu muito. Tá. Então mostra que isso é verdadeiro, Uhum. né? Não está focado simplesmente ou unicamente em tinta, e sim em tudo aquilo que a loja representa. E eu agradeço, Cris, a toda a população lençoense pela confiança, né? É, São vários anos realmente que fomos premiados com o melhor, né, no departamento de tintas. Sim. Se eu não me engano, desde a minha gestão 2010, todos os anos vocês venceram. A Sim, materiais para construção agora é recente, né? É. sim, sim. E a gente veio coroar também, acho que uma sequência aí de trabalho, né, estruturado com toda a nossa equipe também, que a gente tem que dar esse mérito a eles também, né? É que a gente sabe, a gente empresário sabe como é difícil hoje manter o nosso negócio, né? Sem dúvida. Então a gente manter o negócio e ser lembrado pelo o público lençoense, né, pela preferência deles, eu acho Uhum. que é muito gratificante, né? E como o Dalben falou, eu acho que coroa um trabalho sério que a gente está tentando desenvolver, justo, né? E com valores aí de honestidade e seriedade, tentando sempre entregar o melhor para a população, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, e assim vai. Tá. Gigi, a última pergunta, essa é para buscar lá atrás. Se tivesse que mudar algo nesses 37 anos de história da Cores Vivas, o que que você mudaria? Olha, como eu comecei só com tintas, existiam duas vertentes, sabe? Se você quer crescer no mercado, Tá. tá? E toda empresa precisa de crescer. Ou seja, hoje, se você não tiver um crescimento, se você não tiver escala de crescimento, você é engolido pelo negócio, tá? Então, eu tinha duas opções, né? Uma delas era montar várias lojas em várias cidades. Uhum. E a outra seria crescer o valor dentro de Lençóis, né? É, é, aumentando o faturamento, tá? Então, eu não mudaria essa linha de trabalho minha, porque eu sou lençoense, nascido aqui, é, criei meus filhos aqui, estou criando meus netos aqui. Então, essa vertente de ir para outras cidades é uma vertente que está dentro do nosso negócio. Tá. Mas, primeiro, firmar o pé, controles. No passado nós não tínhamos controle, hoje nós temos controle. Quando Tá. eu falo nós, é computador. Uhum. Né? Quer dizer, então, eu não mudaria essa linha de trabalho, porque nós somos felizes nessa linha de trabalho. Tá. Se a gente não tivesse sido feliz, né, não tivesse tido gosto pelo negócio, talvez a gente pensasse, pô, por que que eu não fiz isso, eu fiz aquilo. Tá. Mas isso é dentro da minha estrutura de vida e da minha família, Uhum. né, nos fez bem ficar em Lençóis. Tanto é que Lençóis é uma cidade que atrai muito, Uhum. né? E tanto é que outras lojas vieram procurar Lençóis. Tá. Nós agora, estruturados, nós podemos sair nessa linha de procurar outros lugares. Então eu não mudaria essa linha de trabalho, né? Porque ela fez bem para nós e para a cidade. Muito bom. Bom, agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês aqui, super concorrido, de vir aqui contar um pouco da história de vocês, que é. Eu falo que o projeto nosso do Talks aqui é contar o começo, é as pessoas entenderem que nada é fácil, né? É uma caminhada cheia de tropeços, cair, levantar, e que todo mundo que sentou aqui falou que errou muito, acertou muito e faz parte da nossa vida. Então, que isso sirva de inspiração e obrigado por virem aqui contar a história de vocês. E no dia 21 de outubro a gente se encontra lá no prêmio e vou aplaudi-los lá com satisfação, que é a vitória merecida duplamente, né? Então, mais uma vez, obrigado por terem vindo até aqui. Tá? Nós agradecemos, aí agradecemos a população lençoense, a sociedade lençoense, né? E ela pode com certeza contar com a gente, que a gente sempre vai procurar entregar aquilo que é melhor, né? Aquilo que
ela talvez fosse buscar em grandes centros, hoje nós temos aqui, né? Muito bom. É isso aí, Cris. Obrigado por todo o trabalho aí também junto conosco aí na caminhada do dia a dia. Acho que esse prêmio é de vocês também, né? Mais uma vez agradeço aí toda a população lençoense, todos os nossos colaboradores, por essa conquista. E dia 21, com certeza estaremos lá para brindar essa conquista aí. Sem dúvida. Você de casa, obrigado pela audiência, por assistir nossas histórias por aqui e compartilhem essas histórias, like, comentem. Vamos fazer essas histórias aqui, já estão eternizadas, né? Registradas por aqui, e que isso sirva de inspiração para você que está em casa também. Obrigado a todos, até mais.